Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Bem galera, então hoje vamos iniciar a parte da anatomia do sistema digestório. E é um tema muito amplo, na qual são 3 aulas que a gente estará abordando, né? No caso, essa parte é a primeira, na qual falaremos das estruturas, a embriologia desse sistema, que estruturas compõem, né? Mais que tudo a cavidade oral, né, na parte superior, no caso, né, porque você sabe que o sistema digestório ele inicia desde a cavidade bucal, então externamente a gente iremos observando algumas estruturas a mais. Então, ajeita aí e vamos lá. Bem, então a gente para falar, né, falaremos da embriologia. Sabemos que o sistema digestório ele é um sistema mais complexo, que envolve várias vísceras, estruturas e vários outros tecidos, epitélios. Então, conforme isso, nós podemos já, no caso, pensar que não é somente uma camada germinativa que está por trás da geração de todo esse sistema, e sim as 3, né? No caso, como você está observando, né? No caso, endoderma, ectoderma e o mesoderma, né? Nós tínhamos visto outros sistemas como o muscular que eles provêm do mesoderma, porque eles são mais simples, né? No caso, aqui já é um sistema que é envolvido com vários outros tipos de estruturas, no caso, né? Então, se a gente colocar assim, o endoderma principalmente é para revestimento epitelial. Até mesmo quando a gente fala de tecido epitelial, no endoderma que está por trás disso, e se epitélio é de qualquer estrutura que está presente, obviamente, né? No caso, no trato digestório, no fígado, nos órgãos anexos ou glândulas anexas, no caso, o pâncreas. Já no ectoderma, já a gente está falando, né? No caso, epitélio das extremidades cranial e caudal do trato digestório. Assim mesmo, também a gente pode até falar da questão da inervação dos plexos mioentéricos que tem no intestino, né? No caso, no sistema digestório. E já o mesoderma, no caso, é todo o que tem a ver com o tecido muscular e tecido conjuntivo propriamente dito, né? E embriologicamente a gente está falando de um tema novo, já que é o intestino primitivo, não é ainda o sistema digestório. Ele, com o passar, no caso do período gestacional, ele irá se transformando basicamente no tubo digestório e um sistema digestório mais completo. Beleza? Então, assim, observando, o sistema digestório é basicamente um canal alimentar, ou um tubo digestório também é chamado, que está anexo, obviamente, tem também órgãos acessórios, que são as glândulas anexas, né, órgãos anexos. E normalmente, capaz você lembra de mais antes, que você já viu na escola, né, no caso, estudos prévios, que sempre se falava mais que tudo do que? Se falava do fígado e do pâncreas, mas não é somente eles, tem outros, né, no caso. Tanto que o canal alimentar ele vai ser composto, obviamente, por outras estruturas. E os órgãos anexos, ou glândulas anexas, a que nós iremos observar. Então, a gente pode falar que no canal alimentar, né, ele é composto, no caso, pelas estruturas que estão situadas na cabeça, no pescoço, no tórax, abdômen e a pelve. E aí é basicamente quase todo o tubo digestório, principalmente. Aí a gente vai falar, né, cavidade bucal, faringe, né, basicamente seria a bucofaringe, orofaringe, o esôfago, estômago, os intestinos delgado e grosso, o reto e o ânus, né, no caso, como estruturas que compõem, né, o canal alimentar. Lembrando que todas essas estruturas, elas são destinadas para os processos de mastigação, digestão e absorção dos alimentos, dos nutrientes principalmente, né, que compete a cada parte desse sistema digestório e que nós estaremos observando. Já os órgãos anexos, basicamente, são as glândulas salivares,
as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Como tínhamos falado agora há pouco, né? Normalmente a gente sempre fala fígado e pâncreas. Era pouco, não era tão relacionado, né, falar de glândulas salivares, mas elas fazem parte, já que elas iniciam o processo de digestão, né, quando até o alimento ainda está na cavidade bucal, né, presente, né, e tem essa primeira interação com a saliva e outras enzimas. Então, quem fazem parte das glândulas salivares, temos três, né, a parótida, a submandibular e a sublingual. Essas são as glândulas, no caso, que a gente observa. E também temos umas glândulas menores, né? No caso, que são as labiais, palatinas e linguais, né? E assim mesmo temos também a vesícula biliar, que está presente no fígado, que já se supõe, mas muitas vezes a gente não menciona isso, né? Mas ela também é uma estrutura própria, que faz parte dos órgãos anexos. Beleza, pessoal? Então vamos iniciar com a primeira parte, né, que é a boca e a cavidade bucal. A gente tem que entender que por anatomia precisamos observar bem e delimitar bem toda essa parte desse sistema digestório. Então, se a gente for falar a boca, como que se comunica a boca? Como que ela está delimitada? Se for anteriormente, você já vai pensando, está delimitada anteriormente pela rima bucal. Mas o que é a rima bucal? É somente a abertura da boca. E posteriormente para a parte bucal da faringe. Lembra, nós tínhamos falado, né? A orofaringe ou bucofaringe. A gente fala também em parte bucal da faringe, mas é a mesma coisa. Obviamente através de outra estrutura que a gente vai ver, que o istmo da garganta, né? Que também é chamado das fauces, um nome mais não tão formal, né, no ponto de vista. E a cavidade bucal, mas pessoal, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, a gente vai observar. Já a cavidade bucal, ela está limitada lateralmente, por quê? Pelas bochechas, pelas nossas bochechas, superiormente pelo palato, né, o céu da boca, que a gente conhece, e inferiormente, você já vai pensando, tocando, lateralmente, você toca as suas bochechas, superiormente o céu da boca, e inferiormente pelos músculos do soalho da boca, né, no caso. Também não esquecer que na cavidade bucal temos também a presença das gengivas, a mucosa da boca, os dentes e língua também presente, que iremos estudando conforme desenvolvemos essa aula. Beleza, pessoal? Se caso tiver alguma dúvida, uma parada e volta a revisar o que nós já falamos. Vamos lá. Bem, a boca, como nós tínhamos falado, ela vai ser dividida em duas partes, né? Que é o vestíbulo bucal e a cavidade bucal propriamente dita. Lembrando que nós tínhamos falado, né, que na parte posterior dessa cavidade bucal tem o istmo da garganta. Beleza, que a gente vai mostrar. Aí falamos, né, de uma rima da boca, então observemos nessa imagem o que é, né? A estrutura número 1 fala da rima da boca, mas a rima é só isso aqui, ó, toda essa abertura, né, no caso, né, da boca. E aí temos o ângulo da boca, estrutura 2. No caso, aqui temos o filtro, que esse filtro, assim, dependendo da pessoa, ela é mais pronunciada, no caso. E a estrutura 4, que temos um sulco, né? Os sulcos. E o 5, o outro sulco labiomarginal. A estrutura 4, esqueci de falar que é sulco nasolabial. Beleza, pessoal? Isso é uma vista externa da boca. Bem, aí entramos na bochecha, mas gente, bochecha, como assim, professor? Né? Bochecha, né? Obviamente elas estão conformadas por musculaturas, né, no caso. Ela vai apresentar musculaturas, principalmente o músculo bucinador, e também está composta por uma parte adiposa, que ela também apresenta o ducto parotídeo, e alguns músculos da expressão facial, né, os músculos que a gente vai observar, né, como sendo cigomático maior, cigomático menor, entre outros, tá? Quais são os limites, professor, dessa bochecha? Bom, o externo, já o interior, né, por exemplo, os limites, né, está limitado pela fornis do vestíbulo, que é na parte superior e inferior, e pela prega pterigomandibular. A prega pterigomandibular, né, que é uma parte do osso esfenoide, obviamente ela vai estar coberta por tecido, né, no caso.
Aí também encontramos internamente o ducto parotídeo, né, nessa bochecha, que é na altura do segundo molar superior, né, no caso, por onde ele é, no caso, secretado pela glândula salivar na parótida, né, no caso. E aí, nessa parte, temos uma papila parotídea, no caso, tá? Esses são os limites. Só para lembrar, né, tanto esses limites externo e interno, né, o externo é extenso e não é preciso. Não podemos delimitar de onde a onde a bochecha, né, tem um limite, não é preciso, né. Já o interno, né, é menor, né, em comparação do externo, está limitado por aquilo que nós falamos, no caso. Aqui, obviamente, né, o que a gente estava falando, essa delimitação é bem grande, né, então muitas vezes a gente não consegue delimitar corretamente. Então, toda essa parte que seria, né, no caso, a bochecha, né? Então, a delimitação já internamente é um pouco diferente. A gente vai ver algumas estruturas presentes. Nessa imagem, no caso, né, nós podemos observar já na cavidade interna do lado esquerdo da cavidade bucal, podemos obviamente mostrando os dentes, né, da maxilares, os dentes superiores, na verdade são os molares. Já na parte inferior, na mandíbula, né, temos os dentes inferiores. Nesse espaço aqui, que na verdade toda essa parte aqui é o fornis do vestíbulo bucal, né, que seria o limite final dessa cavidade bucal. E a parte 4, todo esse tecido, que seria a bochecha. E a 5, essa estrutura que você vê que tem uma estrutura, uma saliência, né, ela é a prega pterigomandibular. Ela obviamente vai se inserir com essa parte superior, que teremos o palato, né, principalmente, mas também o osso esfenoide. Bem, aqui já mais uma peça real, né, mostrando um corte sagital. No caso, mostrando também aquilo que nós estávamos falando, né, da bochecha, obviamente, como tínhamos feito no outro desenho, a bochecha ela não tem um limite externo preciso, tá? Então, mas tem aqui muitos músculos envolvidos, né, no caso, para músculos faciais, né, e mímicos principalmente. Obviamente da cavidade, né? Já o vestíbulo bucal, ela tem o vestíbulo bucal. O que é o vestíbulo bucal, né? Está obviamente é um espaçamento que está delimitado externamente pelos lábios e bochechas. Então você já vai vendo lábios e bochechas, e internamente pelos dentes e processos alveolares recobertos por mucosa. Então todo esse espaço que a gente tem entre os lábios e os dentes, sabe aquele espacinho, né, que muitas vezes você passa a língua para ver se não tem alguma comida, enfim, né? Todo esse espaço é o vestíbulo bucal. Não confundamos, que a gente pensa que é toda a boca e não é não. Aí internamente nós podemos observar, no caso, que temos uma mucosa alveolar. A gente não pode se confundir que tudo isso é gengiva, porque não é. Se você observar isso no espelho, você observar na parte mais superior do osso maxilar, aí temos essa mucosa alveolar. Logo depois vem a gengiva, que a gengiva obviamente está sobreposta a quem? Aos dentes, tá? E a 3, que é basicamente esse espaçamento entre cada gengiva, a gente fala que é uma junção mucogengival. E aqui temos o freio labial superior, tá? Professor, e nessa outra imagem? Aqui nessa outra imagem, no caso, está mostrando quando tem algum problema, né, que está atingindo essa gengiva, né? Lembrem que essa parte superior aqui é a mucosa, mas aqui já embaixo dos dentes já é a gengiva. Obviamente, ele é um indicador de muitos processos, pode ser intoxicação, pode dar uma cianose. Nesse caso, podemos observar, no caso, sangue contida, né, um processo inflamatório ou uma reação a um medicamento, por exemplo. Tem uma interação famosa das tetraciclinas que interagem bastante com o dente e com a gengiva. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a próxima. Aqui só para mostrar, então, o que seria o vestíbulo bucal, seria isso aqui, ó.
esse espaçamento aqui, gente, ó, que está entre posterior aos lábios e anterior aos dentes e as bochechas, né, obviamente, tá? E aqui toda essa parte que a gente vai ver em breve, né, que é a cavidade propriamente dita da boca. Bem, aqui temos a cavidade bucal propriamente dita, né, que estamos mostrando aqui. Toda ela aqui, a língua, né, que ela foi retirada, no caso, para poder observar. O que estamos vendo aí, professor? Obviamente, nós temos dentes, vamos ter... Aí pode até observar, às vezes, a bochecha, a parede interna. E agora vamos falar do palato. O palato, né, o céu da boca, é o teto da cavidade bucal, que está constituída pelo palato duro, que é anterior, que é osso, e posteriormente o palato mole, que é muscular. Tá? Então, quando você coloca a língua no céu da boca, normalmente você vai conseguir sentir o que seria o palato duro. Já mais posterior, o palato mole, já é um pouco mais difícil. Beleza, então o que nós vamos observar nesse palato? Se a gente pode observar, vamos ver na estrutura 1, é a papila incisiva, né? Papila incisiva, essa estrutura, e depois tem uma série de pregas aqui que estou assinalando, né? São essas pregas palatinas transversas. Aqui temos a ráfia palatina, né? No caso que seria o céu da boca, e a mucosa do palato, obviamente pode ser em qualquer, sei lá, todo é a mucosa do palato, tá? Esse aqui só mostra uma porção anterior do palato duro, né? Obviamente temos uma saliência, né, cônica que no final, que é a úvula, né, que a gente vai observar em breve. Aqui então mostramos outra imagem, já uma vista anterior. Observamos, né, que a cavidade bucal propriamente dita está aberta, né? E na qual mostramos o que? O palato mole. Porque aqui mais anteriormente seria o palato duro, mas já essa porção posterior já é o palato mole, ou parte muscular. No final dela temos o que? A úvula, a famosa úvula, né? E no número 3 temos o arco palatoglosso. Na parte posterior a esse arco palatoglosso temos outro arco, que é o arco palatofaríngeo, né, que são basicamente as ligações tanto com a parte faríngea, né, como com a parte da língua, né, do glosso. E a estrutura 5, que lá atrás aqui é o famoso istmo da garganta, no caso, tá? Ah, esqueci de falar, essa número 3 e 4 são pregas também, são chamadas de pregas, né, que a gente fala anatomicamente arco palatoglosso e arco palatofaríngeo. Bem, entramos agora na parte do istmo da garganta, né? Mas o que é basicamente esse istmo, professor? Ela é uma comunicação entre a cavidade da boca com a parte oral da faringe, né? Que é a parte final, né? Que a gente tinha falado, né? A parte oral da faringe é também chamada de orofaringe ou bucofaringe. Ela está delimitada na parte de cima pelo palato mole, né? Tínhamos visto, e inferiormente pela raiz da língua. Tá? Já vamos chegar a essa parte, a raiz da língua, e lateralmente pelo arco palatoglosso e palatofaríngeo, né? Então a gente consegue perceber isso. O que mais a gente pode observar? Entre esses dois arcos, né? O palatoglosso e palatofaríngeo, temos uma fossa, que é a famosa fossa tonsilar. E é onde se localiza a tonsila palatina, né? Que normalmente a gente falaria de amígdala, mas o nome correto é tonsila palatina. Mas o que é a tonsila palatina, professor? A tonsila, na verdade, de conceito anatômico, é uma massa de tecido linfóide de tamanho variável. Então, ele é um órgão linfóide, faz parte do sistema linfático. Beleza, então vamos para a próxima. Aqui só para mostrar então nessas imagens o que seria esse istmo da garganta, né? A seta está mostrando que a parte final, você pode observar, aqui tem o arco palatofaríngeo e o palatoglosso, e aqui no meio estaria aquilo que estávamos falando, né?
no caso da tonsila, né? Ela estaria aqui, né, nos lados. Não dá para observar muito bem porque, obviamente, elas são mais inferiores. Mas o que interessa é saber o istmo da garganta, que é essa parte aqui, né? Se nesse corte sagital aqui dessa outra figura, podemos observar que seria essa parte final. Porque aqui já vem o que? A parte da bucofaringe, né? E aqui sim dá para ver o que seria a tonsila palatina, né? A famosa amígdala. Aqui também dá para observar já um corte sagital de uma presa real, na qual podemos evidenciar a cavidade bucal propriamente dita e o que seria essa parte aqui, que seria o istmo da garganta. Ah, professor, dá para observar aqui as tonsilas com certa dificuldade. Acho que nem dá mesmo por causa da peça, né? Não dá para observar bem, muito bem, tá? Mas o que nos interessa é o istmo da garganta. Se você observar, né, aqui já tem a parte, no caso das cartilagens da laringe, né, indo para a traqueia, e por aqui que vai para onde? Para o esôfago, tá? Que é a parte sistema digestório. Outra estrutura é o soalho da boca, que é a parte, né, que seria o chão, né, no caso seria da boca, também chamado soalho da boca, na qual podemos observar algumas estruturas que previamente temos que levantar a língua, no caso, para observar, e aí vamos ver a face, toda essa parte aqui. A número 1 é a face inferior da língua. A número 2 é aquele freio da língua, o frênulo, né? Algumas literaturas utilizam, mas é freio da língua, que muitas vezes pode ter problemas no nascimento da criança, ela nascer com esse freio muito ajustado. E a criança muitas vezes não consegue vocalizar muito as palavras por causa desse freio. Aí você faz uma cirurgia corretiva que é bem fácil. E aqui, galera, vou até... Ah, bom, a estrutura 4 aqui, que não sei se dá para ver, é uma prega franjada, né, no caso da língua. E aqui a 3 é de maior interesse, porque não sei se dá para observar bem, nessa parte aqui da 3, você vê vários pontinhos, 1, 2, 3 pontinhos. Isso aí, obviamente, né, no caso é a carúncula sublingual. Aqui é a parte, né, no caso a gente chama de falar a papila lingual, sublingual, que é uma via de administração, importante, né, no caso. Mas isso aqui é a papila sublingual. Bem, e entramos na língua, né, praticamente agora, né, falar dessa língua. Como conceito, seria aquele um órgão muscular que obviamente está revestido por mucosa, epitélio, né, no caso, e que está localizado na cavidade própria da boca ou a cavidade bucal propriamente dita, que é a mesma coisa, viu? As funções, obviamente, já sabemos, né? Mastigação, ajuda na deglutição, e um órgão gustativo, já que tem a presença, no caso de papilas, que estão localizadas na sua face superior. Nesse dorso da língua, né, que é sua face superior, aí nós vamos a encontrar o sulco terminal, que está dividindo, né? Não é a parte inferior, tá? É a parte do dorso da língua, tá? Que mais? Aí tem esse sulco terminal, né? Divide a língua em duas porções, né? No caso, aí vamos ter uma parte do corpo, que é a parte anterior, e a raiz, a parte posterior, que já vamos ver na imagem. Na mucosa também observamos que tem as papilas linguais, né? Que são papilas gustativas e com a qual a gente pode identificar alguns sabores. E aqui dentro dessas papilas vamos ter normalmente várias, temos as maiores de maior tamanho, de vários tamanhos, né? As de maior tamanho são as circunvaladas ou papilas valadas em formato de V, né? Como vamos ver, observar na imagem. E também temos receptores gustativos principalmente. Então aqui podemos observar as setas vermelhas, estão marcando, no caso, o que seria essas papilas em formato de V, né, no caso, essas circunvaladas ou valadas, né, que normalmente são de 5 a 13. Depois vamos ter as papilas filiformes, que são as mais numerosas, que estão em todo lugar. Elas estão em todo lugar aqui da língua, né, no caso, não podemos especificar. E temos, no caso, as fungiformes, que elas estão no dorso, né, nessa parte que está marcando a seta, onde está marcando a seta.
Não esqueçamos que essa parte posterior, que seria a raiz, e toda essa parte, o corpo dessa língua, tá, galera? Aqui só para mostrar em outro desenho que é normal está identificando, né, localizando algumas das partes. Por exemplo, no número 1 a gente sente o doce, na parte 2 salgado, na 3 que são as laterais o ácido, e na parte 4 que é nas circunvaladas o amargo. Por isso que quando você come alguma coisa, você somente vai sentir o amargo lá no final, quando está próxima, né, de ser deglutida. Nossa, aí você já escutou falar, né? Ah, nossa, bem no final eu senti um amargo, né? Então, por quê? Porque são as papilas, no caso, circunvaladas, no caso, que estão sentindo essa caracterização do sabor amargo. Aí também, obviamente, a gente vai ter, no caso, outras estruturas, como as papilas fungiformes, que são essas aqui que estão no dorso, né? Que nós tínhamos falado. O sulco terminal, que é essa parte aqui, o sulco terminal, que divide, lembra que eu falei? Divide aqui na raiz e aqui no corpo, né, da língua. Tá? Aí também podemos observar que aqui na parte superior, né, na estrutura 9, é o que seria, lembra o arco palatoglosso, mas também tem um posterior a ele, o arco palato-faríngeo, né, no caso. Aqui não dá para observar, somente o palatoglosso. Que mais nós podemos observar também, né, as tonsilas, não dá para observar bem nesse... bom, estaria mostrando... não, que assim que são as tonsilas linguais, né, na parte final, não seriam as palatinas, tá? As palatinas estariam aqui lateralmente, tá? Beleza. Agora, quase já finalizando, entramos na parte das glândulas salivares, que são órgãos anexos. Obviamente, elas ajudam, né, para manter a cavidade oral umedecida devido à produção de saliva, no caso, e também, obviamente, também que elas agem, né, no primeiro processo de digestão dos alimentos. Temos, no caso, 3 pares, as parótidas, que estão lateralizadas, antero-inferior, no caso das orelhas, né, do meato acústico, e temos, no caso, as sublinguais, um par, são bilaterais, né, que são sublinguais, e temos as submandibulares, que estão, obviamente, na parte inferior da mandíbula. E que elas, muitas vezes, a gente tem uma sensibilidade delas, principalmente quando a gente está próximo do almoço, ou também quando a gente está com sede, boca seca, você sente uma sensibilidade delas ao apalpá-las. Então, essa divisão a gente vai ter, no caso, pelas glândulas salivares menores e as maiores. As de maior interesse que nós temos são as maiores, obviamente, que são aquelas que a gente estava falando agora há pouco. Mas também tem as menores, que na verdade as menores somente são ductos excretores de menor tamanho. Aí temos as labiais, as bucais, palatinos e linguais. Já nas maiores de maior interesse, então vamos ter as parótidas, submandibulares e sublinguares, né? Sublingual, né, no caso. A primeira parótida, que é a maior de maior tamanho, e está localizada onde? Situa-se posterior à borda posterior do ramo da mandíbula, né, no caso, e adiante do músculo esternocleidomastoideo, né, que está posterior, né, no caso. E na parte superior, acima, é próxima da articulação temporomandibular, né, no caso, e o meato acústico cartilagíneo. E inferiormente, ela vai se estender até o arco do ângulo da mandíbula, né, do osso da mandíbula, como a gente vai observar então aqui, né. Observemos, ela está totalmente, ela é bem grande, né, a maior que tem, né, no caso, como tínhamos falado, e ela tem seu ducto parotídeo. Às vezes tem alguns anexos acessórios da parótida, mas nesse caso não dá para evidenciar. Tá? Então esse aqui é a parótida.
Temos agora a submandibular, né, que tem um formato ovoide ou de um corpo alongado, está localizada no triângulo submandibular, no caso do osso da mandíbula, né? Então ela não tem uma superfície, não é lisa, né? Composta por lóbulos unidos entre si por tecido conjuntivo. É bem parecido também com a glândula parótida, obviamente de menor tamanho. E ela tem diferentes porções, tem uma superfície que é maior e arredondada, que é contínua com outra menor, como nós vamos observar na imagem. Todas as células, até esqueci de falar na anterior também, na parótida, essa submandibular e a sublingual, elas recebem uma inervação do nervo facial, tá? O nervo facial, que provém do trigêmeo, né? No caso, esse nervo facial é que inerva e dá toda essa sensibilidade. Obviamente, para secretar, ela precisa de um ducto submandibular que se abre ao lado do freio da língua, tá? Aqui está errado, é freio da língua. Aqui nós podemos observar, então, a estrutura número 4, que seria essa daqui, que seria a glândula submandibular. Obviamente, como qualquer glândula, tem linfonodos do lado, que é a estrutura 5, né, principalmente. Aqui estamos observando ela mais uma vez. E aqui com seu ducto, né, no caso submandibular. E para terminarmos, a sublingual, obviamente essa glândula seria sublingual, está em contato com a fóvea sublingual, depressão óssea, né, na parte interna, localizada na face interna da mandíbula, né, na face interna na mandíbula. Está localizada no soalho da boca e apresenta uma forma alongada e achatada. Ela também é inervada pelo nervo facial. Muitas vezes não apresenta nenhum ducto excretor, né, secretor no caso. Ela tem vários, né, tanto que ela compõe, né, a carúncula sublingual. Lembra que tínhamos observado, né, que uma via de administração sublingual é nada mais do que a carúncula sublingual, que é a porção secretora, no caso da glândula sublingual. Deu para entender? Isso aqui muito importante, viu, gente? Aqui podemos estar observando, no caso, que estaria nessa região aqui, essa glândula sublingual, porque é sub, né, embaixo da língua. E para terminar, no caso, vamos falar dos dentes, né? Nós sabemos que também fazem parte no caso, tanto da anatomia do sistema digestório, como também da parte do sistema digestivo, né, quando tem a entrada do alimento, né. Aí os dentes são estruturas, no caso, rixas, esbranquiçadas, no caso que estão implantadas através de uma articulação de gonfose, né, na maxila e na mandíbula, nessas cavidades alveolares. Elas possuem, no caso, três partes: a raiz, que se implanta, né, no alveolo, a coroa, que é livre, que é a parte superior, e uma zona mais estreita, que é o colo, né, que está circundado pela gengiva, né? Nós já sabemos o que é a gengiva, né? Normalmente temos no homem adulto 32 dentes, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares. Estamos falando tanto mandíbula como maxila, que existem 4 famílias desses dentes, né, como estamos observando aqui, né? Isso vamos ver na aula teórica, né, especificar entre o que é um incisivo, um canino, um premolar e um molar, na aula prática, né, quero dizer. Só para mostrar aqui, né, que normalmente a gente tem dentes de leite, ou também chamados, nome correto, né, os dentes deciduais, tá? Que eles nascem, né, quando é criança, para depois eles serem substituídos pelos permanentes, né, no caso, os 32, né, porque no início somente são 20 dentes que aparecem a partir dos 6 meses de idade, tá? Depois, né, quando já, no caso, a partir dos 6 ou 7 anos de idade, né, já começa a ter essa variação até os 25 anos de idade, tanto no caso aqui na maxila como na mandíbula.
Então, beleza, pessoal? Então, acho que foi tranquilo essa aula. Qualquer coisa volta, né? Volta para trás para ver alguma parte que não entendeu. Está bem tranquilo, observa as imagens, pega as questões que muitas vezes eu passo e falo em outras aulas, tá? Então, não esquece de deixar o like, se inscreve no meu canal se não está inscrito e compartilha. Até mais. Tchau, tchau.